Da União Sudeste Brasileira, aqui é a Camila Russo, que esteve com vocês ontem no nosso encontro online, né, na live, promovida pela equipe do Pastor Denis, e estou aqui para só trazer uma atualização em relação a uma parte do que nós falamos ontem, sobre a aquisição do carro. Então vou avançar aqui na apresentação, porque eu fiz algumas mudanças, então eu estou só gravando esse vídeo rapidamente para a gente poder ficar na mesma página em relação ao que eu falei ontem e algumas coisas que eu acrescentei, tá bem? Então vamos lá, quanto custa ter um carro? Nós temos que pensar nos custos de ter e de manter, isso independentemente de tirar o carro da garagem. Só pelo fato de ter um carro nós vamos incorrer nesses custos e, conforme eu falei ontem, esses custos vão produzir reflexos diretos no nosso padrão de vida, né? Padrão de vida, lembrando, é um conjunto de escolhas que produzem impactos no nosso orçamento. Padrão de vida bom não é aquele que aparece para os outros. Padrão de vida bom é o que cabe no bolso, né? Então aqui só para a gente recapitular algumas coisas, porque está um pouquinho diferente da forma como eu apresentei ontem. Os números são muito próximos, mas aqui eu destrinchei um pouco mais a informação. Então separei as despesas fixas anuais no sentido de ter o veículo, né? Então IPVA, seguro, licenciamento. Então os percentuais aqui são mais ou menos parecidos. Mexi um pouquinho só a questão de seguro, depois de pesquisar um pouquinho melhor. E aí, só para ter o carro, um carro aí na faixa de R$70 mil, teria um total aí por mês de R$550 de despesa. E um carro na faixa de R$120 mil, um total por mês de R$925 de despesa. E só para relembrar, né? Essa questão do IPVA de 4%, ela não é esse não é um percentual necessariamente válido para todos os estados. Por exemplo, eu estou hoje em Goiânia e aqui no estado de Goiás a taxa é 3,75%, né? O percentual aplicado para fins de IPVA. Então, cada caso é um caso. Aqui, por simplificação, eu adotei o número de 4%, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Custos de manter, né? As despesas de manutenção desse veículo. Manutenção geral, supondo um carro aí de 70 mil e uma taxa de 1% de manutenção anual, daria R$700 de despesa anual. Um carro de 120 mil, R$1.200 de despesa anual. A troca de pneus, pensando aqui, um carro que vai rodar aí em torno de 1.200 km por mês, 40 km por dia, e esse pneu, suponhamos que ele dure, né, 50 mil quilômetros rodados, significa que eu vou ter que trocar de pneus a cada 3 anos e meio, o que geraria uma despesa anual na casa, né, fazendo uma proporção, uma provisão, uma despesa anual na casa de R$749 para um carro de porte aí de R$70 mil, ou 973 para um carro de maior porte. Tende a ter um custo maior por ser um pneu geralmente com raio maior, enfim, um pneu um pouco mais caro. Então, despesa de manutenção, trazendo isso de uma base anual para uma base mensal, 121 a mais que vou acrescentar, ou 181 no caso do carro mais caro. Total mensal de ter e manter, não estou falando de usar o carro, só para ter e manter o carro, 671 para um carro na faixa de R$70 mil, 1.106 para um carro na faixa de R$120 mil. Só por essa diferença de escolha entre o carro de 70 e o carro de 120, nós estamos falando aí de um impacto no orçamento na casa de R$435. Dependendo do que entra líquido na conta, isso pode representar uma parcela significativa do orçamento, né? Agora vamos para os custos de usar. Custo de usar. Aqui, obviamente, eu fiz algumas simplificações. De novo, cada caso é um caso. Por exemplo, se o carro de 70 mil for um carro mais antigo, não necessariamente eu vou conseguir abastecê-lo com etanol. Pode ser que ele só tenha a opção da gasolina, que aí é uma opção mais cara. Da mesma forma, um carro, supondo ser um carro mais novo, só que de categoria mais econômica, pode ser que ele tenha uma rodagem, né, de consumo de quilômetros por litro mais eficiente. E aí eu teria um custo menor de combustível. Por simplificação,
didática, eu fiz aqui algumas simulações considerando custo de R$5 por litro, né? R$5 de combustível por litro, desempenho médio de 10 km por litro, deslocamento médio de 1.200 km, ou seja, 40 km por dia, e também considerei uma diária de estacionamento por 22 dias úteis no mês, uma diária de R$20, lembrando, dependendo de onde você está. Essa diária pode ser muito mais cara ou pode até ser zero, né? Se tiver condição de estacionar na rua sem custo, esse custo é zero, mas por simplificação, de novo, aqui, pensando num custo anual, o combustível pesa bastante, custo anual de 12.480, independentemente do porte do carro, porque, por simplificação, estou adotando os mesmos parâmetros para os dois casos. Total, por mês, R$1.040. Então, custos de ter, total, né, a soma de ter, manter e usar, R$1.711 na opção mais em conta, R$2.406 na opção mais dispendiosa. Lembrando também que aqui são dois números aleatórios. Poderia ser um carro de 50 mil, um carro de 35 mil, um carro de 150 mil. Vai a gosto do freguês. Eu só quero provocar aqui a reflexão, ok? De novo, a diferença de 435, porque aqui no consumo, né, o custo de usar, eu não mudei nada. Os dois cenários são iguais. E aí, custo de ter, custo de manter, custo de usar, e aí a gente vai para o custo de adquirir. Quanto custa adquirir um carro? Porque até agora a gente só falou do impacto no orçamento para ter, manter e usar o veículo. Mas eu preciso adquirir esse veículo. Quanto que isso tiraria do meu orçamento? Vamos lá. A gente, lembrando, né, ontem eu comentei, se for uma opção de financiamento, né, se eu recorrer a um financiamento, os 5 maiores bancos do Brasil hoje, né, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, até o BTG Pactual, se eu pegar a média desses bancos, né, eu vou ter aí uma taxa média de 2,12 ao mês para financiamento de veículos. Prazo médio chegando a 60 meses, tem alguns casos até que parcela por um pouco mais de tempo, mas eu peguei aí o prazo médio de 60 meses para fazer a simulação. Agora, se você tem um dinheiro aplicado, tira esse dinheiro e deixa de render, tem que pensar em custo de oportunidade. Quando eu compro qualquer bem de grande valor, eu me descapitalizo, né? Eu tiro esse dinheiro do banco, deixa de render e passo a ter um bem que eu vou usar, mas aquele bem já não está mais me gerando renda. Hoje, esse custo de oportunidade, pensando na nossa taxa básica de juros, que é 15% ao ano, estaríamos falando aí algo em torno de 1,17% ao mês. Claro, isso aqui é um número bruto, depois teria que descontar imposto, etc., mas só para ter referência, que toda vez que a gente tira um dinheiro que está rendendo e aplica num bem de uso, como uma casa, um carro, ou qualquer outra coisa que faça esse dinheiro deixar de render e eu passe a consumir esse dinheiro, é um custo de oportunidade, que eu estou deixando de ter aquele dinheiro rendendo. E também o custo de depreciação, porque esse bem, no caso que a gente está avaliando aqui, é um carro, né? A partir do momento que a gente tira ele da concessionária, ele vai sofrendo uma depreciação, né? Pelo passar do tempo, pelo uso. Estou considerando aqui uma média de 8% ao ano, 0,64% ao mês. Então vamos ver como é que isso fica. Compra financiada, e aí eu brinco aqui, né, que é o caminho da pobreza. Por quê? Vou tentar provar para você, acho que ontem a gente mais ou menos já antecipou isso, mas aqui nesse novo quadro, acredito que ficou um pouco mais demonstrado. Então vamos lá. Um bem de R$70 mil, com uma entrada de 21 mil, 30% do valor. Eu vou financiar 49 mil, ou seja, 70% restantes, supondo um parcelamento em 60 vezes, a taxa de juros de 2,12, que equivale a R$ 28,57 ao ano. Isso vai me dar uma parcela, um desembolso mensal de R$ 1.449. Lembrando, isso aqui é o custo de adquirir, se eu optar por adquirir de forma financiada. E aí, lembrando que esses 1.441 vão se somar aos 1.711, que correspondem ao custo de ter, manter e usar, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Se eu pego essa parcela de 1.449 e multiplico por 60 parcelas e somo também o valor da entrada, eu vou descobrir que esse carro, ao final,
de 70 mil que seria à vista, vai me custar 107.970 na opção financiada. Significa que eu paguei R$ 37.970 a mais por ele. Para quem foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para o banco, né? Eu paguei o banco por não me planejar e querer comprar, levar esse carro sem ter dinheiro para comprá-lo à vista. Paguei, deixei na conta do banco. Na conta do banco, eu digo para o banco, paguei juros para o banco no total de 37.970, quase 38 mil reais. Só que tem um detalhe, esse carro que lá na origem valia 70 mil, 60 meses depois valerá 46.136. Por causa do quê? Por causa da depreciação. Então eu terei pago 107.970 por um carro que ao final vai valer 46.136. Bom, a proporção segue, mas o rombo, né, a distância fica maior em termos de valores nominais quando eu considero um carro mais oneroso. Um carro de 120 mil, dá uma entrada de 30%, 36 mil, vou financiar 84 mil em 60 vezes, a 2,12, mesma taxa, só que vai me custar, por ser um bem de maior valor, a parcela será mais cara, R$ 2.485. Isso significa que, somando as parcelas, as 60 parcelas de 2.485, e aqui eu não estou considerando correção nem nada, só estou colocando a taxa de juros, mais a entrada, eu terei pago ao final R$ 185.091. Detalhe, desse valor, 120 foi para o carro, 65,91 foi para o banco, foi para o bolso do banco. Só que esse carro que lá na origem era 120, 60 meses depois valerá R$ 79,90. Eu digo que esse é o caminho da pobreza, por quê? Porque eu pago juros para o banco para ficar ao final com um carro que valerá menos. Tudo porque eu entrei num financiamento. Agora, se a compra é planejada, aí eu digo que é o caminho da riqueza. E veja só, para eu atingir esse alvo de 70 mil reais nesse primeiro exemplo, supondo que eu esteja disposta a aplicar os mesmos 1.449, que seria o valor da parcela se eu comprasse financiado. Tá aqui, ó, 1.449. Supondo que em vez de financiar, eu resolva poupar, aplicar, investir esse dinheiro. E aqui eu estou considerando uma taxa de juros até menor do que a de ontem. Ontem eu tinha considerado 0,85, eu coloquei uma taxa de juros menor ainda, 0,75 para ser mais conservador. Isso é menos do que 10% ao ano. Eu atingiria esse alvo de 70 mil reais em 42 meses. Significa que eu depositei 42 vezes 1.449, 60.879 no total. E o banco me pagou em juros, dinheiro para mim, dinheiro para o meu bolso. O banco me pagou R$ 9.121. Do total de 70 mil reais, eu paguei 61, vamos arredondar, e o banco pagou 9. Olha que coisa boa. Só que a diferença desse cenário para esse é que ao final, enquanto aqui eu tenho um carro desvalorizado, aqui, quando eu terminar de juntar o dinheiro, eu poderei comprar um carro de 70, porque não está contando o tempo da depreciação. Eu ainda não tenho esse bem, ele não está comigo, eu vou comprá-lo. A paciência de juntar me permite ao final ter o banco pagando uma parte do valor do carro para mim e eu, ao final, ter o carro pelo valor cheio. Aqui no exemplo de 120 mil, a proporção é a mesma, o prazo vai ser o mesmo, prazo até atingir o alvo, mas olha que interessante, eu terei pago 104.364 e o banco pagará 15.636, totalizando 120 mil. Então, caminho da riqueza, eu brinco, eu não gosto tanto dessa expressão porque, né, muita gente desvirtua esse discurso, mas vamos pensar aqui, né? Tesouro desejável azeite há na casa do sábio. E aqui é uma questão de sabedoria quando a gente, assim, se planeja, economiza, faz um aporte mensal disciplinado. Não precisa nem ser uma aplicação mirabolante, né? Pode ser uma aplicação conservadora. E hoje, nas taxas de juros atuais, temos acesso a
opções bem mais interessantes do que 0,75 ao mês, mas aqui é só para demonstrar que mesmo uma taxa nesse patamar, a gente atinge o objetivo e tem a alegria de ter o banco pagando uma parte do carro para nós. Então o caminho da riqueza é colocar o dinheiro de fato para trabalhar em nosso favor, né? Não tomar emprestado, pelo contrário, aplicar e colocar o banco para pagar para você uma parte do carro. O caminho da pobreza é quando a gente não se planeja, compra financiado e aí a gente ao final paga para o banco uma parte significativa em juros e termina depois com um bem que vai valer menos. Queridos, um grande abraço, espero ter ajudado. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.